Bom, vistos os dentes anteriores, os incisivos e os caninos, nós vamos iniciar agora o estudo dos dentes posteriores. E vamos iniciar então pelos premolares. Nós vamos ver hoje então o primeiro e o segundo premolar superior. Os premolares, no caso aqui o primeiro premolar superior, vejo que ele guarda uma certa semelhança com a face vestibular do canino superior. Então eu até digo sempre meus alunos que um paciente que não apresenta o canino superior, esteticamente, não vai mostrar essa falha, porque o primeiro premolar ele se assemelha muito ao canino superior. Veja que aqui a cúspide, olha aqui as faces, então tudo é muito parecido. Então nós temos aqui o primeiro premolar superior e aqui o canino superior. Veja que a semelhança é muito grande entre eles dois. Então, se eu olhar essa figura aqui, nós podemos verificar então, olha aqui o canino e aqui o primeiro premolar. Então, o canino superior e o primeiro premolar, ambos têm assim uma semelhança muito grande. Então nós estamos vendo aqui o dente pela sua face vestibular, pela sua face lingual e por proximal. A face vestibular então, ela é semelhante à do canino superior, apesar de ser um quarto menor e ter seus sulcos e convexidades menos desenvolvidas que a do canino. A única grande diferença no formato é que o segmento mesial da aresta longitudinal da cúspide é mais longo que o segmento distal. Então veja aqui, nós temos aqui um segmento, no caso o segmento distal e aqui o segmento mesial. Então o segmento mesial é maior, ao passo que o segmento distal ele é menor. Se a gente analisar aqui agora a face lingual desse dente, nós vamos verificar que ela tem assim o mesmo contorno da face vestibular. Ela é mais lisa, convexa e menor em todas as dimensões. Então veja que ela é bem menor em relação à face vestibular desse dente. Por ser menor, o contorno desta face vestibular ela é visualizada pelo aspecto lingual. Então, o fato da face lingual ser menor, então por lingual, às vezes a gente enxerga aqui o contorno da face vestibular deste dente. As faces de contato. As bordas vestibular e lingual das faces de contato são quase paralelas. Então nós temos aqui a borda vestibular e aqui a lingual. Mas ainda assim convergem, veja que elas convergem para a oclusal. Então a borda lingual ela é mais convexa e inclinada, e nela a maior projeção lingual situa-se no terço médio, aqui no terço médio, nesta região. A borda vestibular, a maior projeção fica entre os terços cervical e o terço médio. Então nós temos aqui o terço cervical e aqui o terço médio. As cúspides vistas pelas faces de contato ficam com seus vértices projetados dentro do contorno das raízes. A cúspide vestibular, além de ser mais volumosa, ela é cerca de 1 milímetro mais alta do que a lingual. Então veja aqui, visto o dente por proximal, nós vamos verificar que a cúspide vestibular ela ultrapassa em comprimento a cúspide lingual, que é menor. E isto se deve ao fato do sulco principal ele está localizado mais para a lingual, como nós vamos ver mais para frente, quando a gente estudar então a face oclusal.
A linha cervical desse dente, como a gente pode notar aqui, olha, de ambos os lados, ela é curva e bem aberta. Outra diferença marcante neste dente entre as faces mesial e distal é a presença constante do prolongamento do sulco aqui, do sulco principal na face oclusal, que cruza a crista marginal mesial. Então nós temos aqui a crista marginal mesial. E veja que o sulco principal, ele cruza esta crista marginal mesial. E esse sulco aqui seria assim uma continuação do sulco principal. Ele cruza aqui. Então vamos ver isso bem pela face oclusal. Olhando-se aqui o dente por lingual, a gente pode observar aqui uma característica importante desse dente. Veja que o vértice da cúspide, ele acha-se deslocado aqui para o lado mesial, em relação ao ponto médio da coroa. Então, desse modo, o vértice da cúspide acha-se deslocado para a mesial em relação ao ponto médio da coroa. Então, este é um característico diferencial forte do primeiro premolar superior. Então, a cúspide lingual, ela se desviando aqui para o lado mesial. A face oclusal desse dente tem um aspecto pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5. E ela é nitidamente dividida em mésio vestibular e disto vestibular. Então está aqui, ó, mésio vestibular e aqui disto vestibular. As bordas mesial e distal convergem para a lingual. Então nós temos aqui as bordas, no caso mesial e distal, convergindo então para a lingual. Isto porque a face lingual é menor que a face vestibular. Pela vista oclusal tem-se uma melhor ideia da forma e tamanho e posição das cúspides. Então, ligando-as, vêem-se as cristas marginais mesial e distal. Então, nós temos aqui as cristas marginais, no caso, a distal e aqui a mesial, unindo a cúspide vestibular aqui a cúspide lingual. E também a gente pode observar aqui, por oclusal, o deslocamento mesial do vértice da cúspide lingual do dente. O deslocamento lingual desta cúspide aqui. Devido ao tamanho desproporcional das duas cúspides, o sulco que as separa encontra-se ligeiramente deslocado para a lingual. Então, esse sulco principal aqui, ele está deslocado para a lingual, fazendo com que esta cúspide seja maior em volume e também em comprimento. Esse sulco é retilíneo e determina o encontro da crista marginal de cada lado em fossetas primárias, mesial, no caso aqui nós temos a mesial e aqui a distal. Veja que a distal, aqui olha, ela é mais convexa do que a mesial, que é mais plana. A raiz, então aqui a raiz do dente, veja que essa raiz aqui são duas raízes, uma vestibular e uma raiz lingual. A vestibular, ela é maior em comprimento do que a raiz lingual, que é menor. Em 2% dos casos, essa raiz vestibular, ela pode ser dividida em duas, tornando então o dente triradicular. Então, quando ocorre a presença de primeiros pré-molares trirradiculares, é devido então à divisão radicular da raiz vestibular desse dente. Então aqui nós temos uma vista oclusal do primeiro premolar. Veja aqui
a cúspide vestibular, aqui a cúspide lingual. Nós temos aqui o sulco principal, que é retilíneo. Ele está voltado aqui mais para a lingual, fazendo com que essa cúspide seja maior em volume e em comprimento também. E nós temos aqui as cristas marginais, a mesial e a distal. Aqui é a mesial porque esta borda aqui ela é mais plana do que esta aqui, que é mais convexa. Então, as cristas marginais, elas unem as cúspides vestibular à cúspide lingual do dente. Nós temos aqui as fossas, no caso a distal e a fossa mesial, e aqui nós temos a vertente lisa e aqui nós temos a vertente triturante. Nessa figura, nós temos aqui o primeiro premolar superior, aqui o segundo premolar. Vejam aqui a cúspide vestibular, aqui a cúspide lingual. Veja que a cúspide vestibular do primeiro premolar superior ultrapassa em comprimento a cúspide lingual. Isso é uma característica marcante desse dente. E também o sulco mesodistal, ele corta aqui a crista marginal mesial. Se a gente for analisar aqui numa figura, veja aqui, nesta figura aqui, nós temos aqui o primeiro premolar visto, né, pela sua face oclusal, aqui é a mesma coisa. Veja aqui o sulco principal cortando aqui a crista marginal. Então isso é uma característica marcante do dente. Então nós temos algumas características marcantes do primeiro premolar superior. A primeira é que ele é maior em volume que o segundo pré. A segunda é que ele tem uma cúspide vestibular maior em comprimento que a cúspide lingual. Uma outra característica é que a cúspide lingual deste dente se desvia para o lado mesial. E uma outra característica marcante do primeiro premolar superior é que o sulco principal ele corta aqui esta crista marginal mesial. Olhando novamente essa figura, então nós temos aqui o primeiro premolar, mostrando aqui a cúspide vestibular ultrapassando em comprimento a cúspide lingual. Vejam aqui que o segundo premolar já apresenta essas duas cúspides com igual comprimento. Veja aqui, se eu traçar uma linha aqui, a cúspide lingual ela não alcança a linha. Aqui no caso, nós temos aqui uma linha horizontal, coincidindo então com a cúspide vestibular e lingual. Estamos vendo aqui algumas vistas do primeiro premolar superior. Veja que o primeiro premolar superior ele também se caracteriza por ter duas raízes. O primeiro premolar, isto é uma característica do primeiro premolar superior, ao passo que o segundo premolar tem uma raiz. Esse dente aqui, o primeiro pré, tem duas raízes. Vejam aqui a cúspide vestibular ultrapassando em comprimento a cúspide lingual. Veja que a face vestibular desse dente ela é maior que a face lingual. A face lingual ela é mais convexa e a cúspide lingual se desvia mais para o lado mesial do dente. Aqui a face oclusal, mostrando aqui o sulco principal voltado para a lingual, cortando aqui a crista marginal mesial. A inclinação do dente por vestibular é de 7 graus e por proximal 11 graus. A medida do dente é máxima de 25,5 milímetros, a média 21,5 e a mínima de 17. Os níveis de bifurcação da raiz do primeiro premolar superior. Então, nós temos aqui
o mais comum, que é na região cervical, temos aqui na região média e aqui mais na região apical. Aqui nós temos no ápice uma única, né, raiz. E aqui o dente trifurcado. A cavidade pulpar do primeiro premolar superior é uma cavidade um pouco ampla, principalmente aqui na raiz vestibular. A raiz lingual ela é um pouquinho mais atrésica. Então nós temos aqui, no caso, uma bifurcação de raiz no terço médio, aqui uma bifurcação de raiz no terço cervical, aqui no terço médio e aqui no terço apical. Veja aqui a localização dos condutos. Nós temos aqui o conduto vestibular, aqui o conduto lingual, aqui a mesma coisa. Então, numa secção, nós temos então na região apical, região média e no terço cervical. Nós temos então os canais de forma oval. E nesse caso aqui, nós temos um primeiro premolar superior trifurcado. Aqui é a raiz lingual, aqui na raiz vestibular, nós temos dois canais. Então, a cavidade pulpar do primeiro premolar superior, se nós formos ver em número de canais, então nós temos aqui 1 em 8,3%, 2 em 84,2% e 3 canais em 7,5% quando ele for trifurcado. Na maioria dos casos, são 2 canais em 84,2%. Visto por proximal, veja aqui a câmara pulpar, vejo aqui na cúspide vestibular, o corno pulpar ele é maior, porque a cúspide é maior. Aqui é a localização das entradas dos condutos vestibular e lingual. Então aqui é o conduto vestibular, que é mais amplo, e aqui o conduto lingual, que é menos amplo, é mais atrésico. Aqui é a mesma coisa, vestibular, lingual, e numa vista proximal, nós temos aqui, por vestibular, a entrada do conduto, e aqui por lingual, a entrada do conduto. Vestibular e lingual. Mesma coisa aqui, vestibular e lingual. Aqui é o primeiro premolar superior com 3 raízes, trifurcado. Veja aqui um tratamento de canal de um primeiro premolar superior com 3 raízes. Veja aqui a parte vestibular e aqui a lingual. Então nós temos 2 canais na região vestibular e um canal na região lingual. Veja aqui a cúspide vestibular ultrapassando em altura a cúspide lingual. Mesma coisa aqui no caso. Olha aqui a raiz vestibular dividida em 2. Então tem 2 raízes, uma mesovestibular e uma distovestibular. E aqui a raiz lingual. Aqui novamente um primeiro premolar com 3 condutos. Veja aqui o conduto mesovestibular, aqui o conduto distovestibular e aqui o conduto lingual. Segundo premolar superior. Então o segundo premolar superior, ele tem uma coroa igual à do primeiro, mas é menor em todos os sentidos. Então ele tem os seus ângulos mais arredondados e dão à face vestibular lingual o aspecto ovoide, que nós vamos verificar então quando a gente for ver por face oclusal. Veja aqui que ele tem a mesma silhueta que a do primeiro premolar superior, o segmento mesial maior em relação ao distal, e por lingual ocorre o inverso, o segmento mesial é menor que o distal. Veja aqui as cúspides desse dente. Vejam que a cúspide vestibular tem o mesmo comprimento que a cúspide lingual,
Isso se deve ao fato do sulco principal estar localizado no centro do dente. E esse sulco principal, ele é retilíneo, da mesma forma que no primeiro premolar superior. Vocês vão ver que nos prés inferiores, sulco, ele é curvilíneo. A raiz é única. Então, no segundo premolar superior, a raiz é única. O primeiro pré tem duas raízes, o segundo premolar superior tem uma raiz. Então, nós podemos dizer que o segundo premolar superior, ele é um dente mais simétrico do que o primeiro pré, onde as cúspides são aproximadamente de igual tamanho. Quando a gente olha a figura, essa figura aqui, olha, elas são de igual comprimento e igual tamanho. Os segmentos das arestas transversais não têm predomínio de extensão um sobre o outro. O vértice da cúspide lingual não está tão deslocado para o lado mesial como ocorre no primeiro premolar superior. Aqui é o primeiro premolar superior. Vejam que a cúspide lingual ela se desloca para o lado mesial, e aqui no segundo premolar superior, esta cúspide está no mesmo plano. A face oclusal, ela apresenta um contorno oclusal de forma oval ou circular, e não pentagonal, como ocorre aqui com o primeiro premolar superior. O sulco primário é central. Então, esse sulco aqui, ele é central, fazendo com que as duas cúspides tenham um igual comprimento ou um tamanho igual. O vértice da cúspide lingual encontra-se alinhado aqui com o ponto médio da coroa, e a diferença entre as cristas marginais é menos acentuada. Então, nós temos aqui as cristas marginais, que são menos acentuadas nesse dente. O diâmetro mesiodistal do lado lingual não é muito menor que do lado vestibular. Então, eles têm assim mais ou menos esse diâmetro, o vestibular, igual ao lingual. Uma característica assim marcante que nós podemos falar do segundo premolar superior é o tamanho do sulco primário ou mesiodistal, que é bastante pequeno em relação ao do primeiro premolar superior, que é maior. Então, ele é muito pequeno em relação ao primeiro premolar. As fossetas mesial e distal estão mais próximas entre si. Então, nós temos aqui a fosseta distal e aqui a mesial, que estão mais próximas entre si. Às vezes, forma aqui uma única fosseta. Então, nós temos assim, às vezes, estão tão próximas que o sulco passa a ser muito curto, a ponto de se transformar em uma fosseta central, como neste caso aqui. A outra característica é a presença de muitos sulcos secundários aqui na face oclusal deste dente. A raiz é única, como nós estamos vendo aqui. É única, podendo às vezes apresentar duas raízes. Então nós temos aqui os pré-superiores, o primeiro pré-superior e aqui o segundo premolar superior. Então a raiz é única em 90% dos casos e é muito achatada mesiodistalmente, com sulcos profundos longitudinais, que dão a sua secção transversal a forma de um haltere. Isso pode ocorrer então dois canais no dente. Quando não muito profundos, a secção é oval. O terço apical desvia-se distalmente na maioria das vezes, e o comprimento das raízes de ambos os pré-molares superiores se equivalem. Então nós temos aqui uma vista proximal do primeiro premolar superior, mostrando aqui que na sua maioria ele tem duas raízes, a sua cúspide vestibular ultrapassando em comprimento a cúspide lingual. Aqui, segundo os pré-molares superiores, já se apresentando com uma raiz, na grande maioria das vezes, e aqui as cúspides vestibulares, que são equivalentes, têm o mesmo comprimento. Aqui uma vista vestibular do segundo premolar superior.
Veja aqui as cúspides apresentando um igual comprimento. O desvio por vestibular é de 7% e por proximal também 7%. Veja aqui, às vezes pode se apresentar com 10% por proximal, mas por vestibular sempre é 7%. O tamanho máximo 26 mm, médio 21,6 e o mínimo 17 mm. O número e nível da bifurcação da raiz do segundo premolar superior. Esse dente apresenta 2% quando ele tem aqui duas raízes no terço cervical. Em 7% no terço médio, tendo uma raiz, duas raízes. E aqui, 7,7% quando ele tem uma bifurcação aqui no terço apical. Vejam que em 90,3% o segundo premolar superior ele tem uma única raiz. A sua cavidade pulpar ela é uma cavidade pulpar ampla. Veja aqui as secções do terço cervical, médio e apical. E nós temos aqui os canais de forma ovalar. Aqui a cavidade pulpar do segundo premolar. Vejam que o número de canais é de 1 em 53,7% e 2 em 46,3%. Isso significa que o segundo premolar ele pode apresentar quase em iguais proporções 2 ou um canal radicular. Então, quando for fazer um tratamento de um canal do segundo premolar superior, tem-se sempre que se verificar se existe um canal vestibular e um canal lingual ou apenas um canal. Se forem dois canais, o vestibular é um pouquinho mais amplo que o canal lingual. Se for um canal só, é um canal bastante amplo. Aqui nós temos a abertura do canal, quando você vai fazer um tratamento de canal do segundo premolar. Então a gente abre aqui bem no meio do dente. Aqui nós fazemos uma abertura única, verificando se tem dois canais, um vestibular e um lingual, ou apenas um canal só. Aqui no caso, nós temos um primeiro premolar superior, mostrando os dois canais. Aqui, o canal vestibular e o lingual, e aqui a abertura dos canais do primeiro premolar superior, porque na sua maioria ele tem dois canais. Já o segundo premolar superior, nós fazemos aqui uma única abertura e mesmo assim a gente verifica se não tem um canal vestibular e um lingual. Ele pode ter dois ou um canal. Aqui uma comparação entre o primeiro premolar superior e o segundo. O primeiro premolar superior ele é maior em volume que o segundo premolar. Veja aqui o sulco principal está mais deslocado para a lingual. Veja que esse sulco ele corta aqui a crista marginal mesial, ao passo que aqui no segundo premolar não ocorre isso. O primeiro premolar, esse sulco principal, como ele está deslocado mais para a lingual, essa cúspide é maior, né, a vestibular vai ser maior em volume e em comprimento que a lingual. Aqui no segundo premolar, esse sulco já é mais centralizado, deixando esse dente aqui um dente mais simétrico. Então ele apresenta as duas cúspides em igual comprimento, mas a vestibular sempre é maior em volume. Então aqui nós temos uma comparação entre o primeiro pré e o segundo premolar superior. Veja aqui a cúspide vestibular, ultrapassando em comprimento a lingual, e aqui o mesmo comprimento das duas. Aqui duas raízes, aqui uma única raiz. Aqui nós temos o sulco principal cortando a crista marginal, e aqui no caso não. E assim nós encerramos o estudo dos pré-molares superiores.